Olá pessoal, eu sou Patrícia Zanchetti, sou líder empreendedora na Tupperware, faço parte da distribuição Vencedoras. Facas e tábua de corte Tupperware. Nós temos disponíveis no Vitrine 7 2017 como lançamento em homenagem ao Dia dos Pais, a tábua de corte e as facas Tupperware com a proposta de dia de churrasco. Então nós temos como lançamento no Brasil 4 facas, cada uma com uma finalidade específica, e também a tábua de corte. Nós temos a faca do chefe, que ela é feita na cor verde-limão. Todas elas possuem o cabo ergonômico, elas têm o cabo, essa parte é opaca e essa parte do meio é polida, para facilitar a pega da faca. Todas as facas vêm com essa proteção na lâmina. Isso vai, além de se tornar mais seguro para a gente transportar, ela também pode ser guardada na gaveta com segurança para você não correr o risco de se machucar enquanto as facas não estiverem em uso. Então todas elas vêm com essa tampa de proteção e a tampa ela encaixa dos dois lados. Porém, o lado correto para guardar as facas dentro da capa é o fio para baixo e as duas palavras Tupperware no mesmo sentido. Se você tentar colocar ao contrário, ela vai entrar também, mas vai ficar uma parte sem a proteção. Então o lado correto é com os dois símbolos, aqui não tem nome nenhum. Então sempre os nomes voltados para a mesma face. Esse é o jeito correto e seguro de se transportar ou se armazenar as facas Tupperware. Essa é a faca do chefe, ela é uma faca bem grande, observem o tamanho dela. Ela é uma faca bem grande, ela tem 33,6 centímetros de altura, certo? Então vejam só o tamanho da faca, 5,2 centímetros de largura, então ela é uma peça bem grande. A minha mão é uma mão pequena, ela se adequa perfeitamente, porém eu acho que essa faca deve ser usada especificamente para manuseio de carnes ou churrasco ou por homens, porque sinceramente eu considero ela um pouco pesada para uso na cozinha no dia a dia. Então essa é a faca do chefe. Então, como o próprio nome já diz, acredito que ela se adeque melhor a mãos maiores e que tenham mais força. Então, ela é mais recomendada para uso para churrasco, para carnes, de um modo geral. Então, essa é a faca do chefe. Temos essa outra faca na cor amarelo-limão ou margarita. Ela possui um fio serrilhado e ela tem 2 tipos de serrilha. No início, ela possui a serrilha menor para facilitar a entrada da faca e então ela vai tendo um espaçamento maior. Então essa faca ela é recomendada para, por exemplo, se você for cortar uma melancia, um melão que tem casca mais firme, como ela tem os dentes, vai ficar mais fácil para você fincar a faca naquilo que você vai cortar para então fazer o corte. Ela é muito mais leve do que essa daqui, também é bem menor. Essa daqui tem 29 centímetros de comprimento por 3,6 de largura. Então, ela é bem mais leve do que a faca do chefe e tem essa indicação características. Para fazer o acondicionamento, da mesma forma como a faca do chefe, os dois nomes Tupperware devem estar no mesmo sentido, para fazer o fechamento completo da lâmina na capa protetora. Nós temos a faca de tamanho médio para uso geral. Ela tem 23,9 centímetros de altura por 3,6 de largura. Ela é uma faca de tamanho pequeno, o cabo dela é ergonômico, extremamente confortável e leve. Essas duas, a meu ver, são as mais versáteis na cozinha, porque essa para uso para carnes e frutas maiores, legumes. Essa daqui possui a lâmina lisa e ela é extremamente confortável. E essa outra faca menor,
que tem 20,2 centímetros por 2,3 centímetros de largura. Ela é uma faca extremamente leve, pequena, compacta, versátil, perfeita para descascar frutas, legumes, verduras. Ela é uma faca bem levinha, com um fio altamente cortante, uma ponta muito bem afiada. Então ela é perfeita para frutas, legumes e verduras. Então essas são as 4 facas disponíveis à venda no Vitrine 7. E elas também fazem par com esta maravilhosa tábua de corte Tupperware. A tábua, ela possui a base de corte opaca, o que evita riscos, mas não quer dizer que ela não risca, certo? Que fique isso muito bem claro. A parte de trás é quadriculada e é como se fosse um emborrachado. Ela é antiderrapante, então você coloca a tábua na pia, na mesa, onde você for preparar o seu alimento e ela trava. Isso vai dar maior segurança no manuseio da sua faca também, que a tábua fica firme. Isso vai dar mais segurança no corte, certo? Além de trancar ela na pia, de travar ela na pia, vai facilitar, por exemplo, se você for bater um bife, ela vai ficar no lugar e isso vai facilitar bastante o seu trabalho. Ela é flexível. Isso não quer dizer que você pode guardar ela enrolada ou dobrada, ela deve ser guardada na horizontal ou na vertical. Mas vai facilitar, por exemplo, se você for cortar um tomate, uma cebola, enfim, fica fácil para você, depois que tiver cortado aqui, simplesmente despejar na panela. Então isso vai facilitar o uso dela. Ela possui essa superfície anti-riscos, mas como as facas, né, como as facas são em aço inox extremamente afiadas, fica praticamente impossível de dizer que ela não vai riscar. Ela vai riscar? Vai riscar sim. Só que ela vai, além de ela ser de uma superfície de fácil limpeza, ela possui essa característica antiderrapante. Como as facas são muito afiadas, você não vai precisar fazer força para cortar o que você estiver manipulando na tábua. Isso vai fazer o quê? Vai prolongar a vida útil da sua tábua, porque como a faca é extremamente afiada, você não precisa ficar aqui fazendo força. Você vai passar a faca de leve e isso vai prolongar a vida útil da sua tábua de corte. Se você pegar uma faca do chefe, gente, olha esse fio. Se você pegar uma faca do chefe e for colocar, por exemplo, tentar cortar um frango congelado e botar aqui o frango, pegar um soquete, você vai cortar o frango e a tábua e possivelmente a sua mesa. Então, essa faca, ela tem um fio extremamente preciso e afiado, justamente para que você não precise fazer força. Se você não precisar fazer força, a sua tábua também vai durar muito mais, seja ela desse material ou de qualquer outro material que você tiver. Todas as facas vêm com uma bula explicativa num pacotinho, embaladas com a bula explicativa. É a mesma bula para todas as 4 facas. E o mais bacana de tudo, gente, essa bula incrível aqui, ela está em 27 idiomas diferentes. Ou seja, essas facas, elas são utilizadas em vários países. Então, significa que é um material de extrema qualidade, porque está presente não só aqui no Brasil, mas em outros lugares também. Então, mas eu vou ter que ler tudo isso para usar uma faca? Não! Como ela tem 27 idiomas, nós temos apenas uma partezinha que fala em português. Ou melhor, que fala não, que está escrito em português. Então, a parte que nos cabe a leitura seria uma única face desse papel, que são essas orientações aqui. Aqui traz algumas características, cuidados e também no que se refere à vida útil garantia, tanto das facas como das lâminas propriamente ditas. As facas são em aço inox
Elas têm um formato curvo e elas são acetinadas. Tem uma diferença entre o fio e a lâmina propriamente dita. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ela é confortável na utilização, porque ela não é aquela faca reta, ela é levemente arredondada e vai facilitar o manuseio, além de esse tipo de lâmina ter uma durabilidade superior às lâminas convencionais. Mas isso não quer dizer que essa lâmina seja indestrutível e que você possa cortar, abrir uma garrafa, que você possa cortar madeira com a faca e dizer, ah, mas é um tupperware, eu posso fazer de tudo. Até pode, mas se estragar não quer dizer que você vai ser ressarcido por isso, porque isso vai caracterizar mau uso. Aqui tem várias informações importantes que você precisa estar sabendo para poder usar as suas facas da melhor maneira possível e fazer com que elas durem muito mais tempo. As facas possuem a mesma garantia da Tupperware com 10 anos de uso, mas no que se refere à forma, se refere ao cabo e à estrutura da lâmina. Se a sua faca perdeu o fio porque você usou uma tábua de vidro, por exemplo, que não é recomendado, isso a garantia não cobre, porque vai caracterizar mau uso. As facas não devem ser usadas, por exemplo, com uma tábua de vidro, porque o vidro, por ser rígido, ele vai acabar prejudicando o corte da sua faca. A faca, com o passar do tempo, ela vai perder o fio como uma faca normal, vai depender, a durabilidade vai depender do cuidado que você tem, tanto na higienização, na hora de guardar e principalmente na hora de utilizar. Se você fizer uso do material da forma correta, fazer a higienização assim que você terminar de cortar, o mais indicado é que você lave ela em água quente. Isso é o que diz na bula explicativa. Terminou de usar a faca, lava ela com água quente, porque se é uma faca, por exemplo, para cortar carne, a carne tem gordura, a lâmina vai ficar engordurada. Então a água quente vai fazer a higienização completa, removendo todas as impurezas. Secar bem e então guardar no suporte. Não pense que porque ela veio com suporte, terminou de cortar a carne, bota no suporte para não estragar o fio. Pois bem, ela não vai perder o fio, mas ela vai ficar com muita sujeira acumulada, o que também vai acabar prejudicando a vida útil do seu material. Então, terminou de fazer o uso, o interessante é que se lave ela em água quente e depois de seca, então você coloque a proteção na lâmina. Na bula explicativa diz que ao longo do tempo é provável que elas necessitem ser afiadas. As facas não devem ser lavadas em máquina de lavar louça, isso pode prejudicar o fio, e elas também não devem, a lâmina delas não devem entrar em contato com vidro ou com cerâmica ou com outro material metálico, isso pode danificar o fio da sua faca, certo? Essas informações estão contidas na bula explicativa que acompanha o material. Então, essas informações servem para que você possa utilizar o seu material da melhor maneira possível e possa ter o máximo de aproveitamento, prolongando assim a vida útil do seu material Tupperware. Tupperware é isso, gente. Qualidade, praticidade e beleza. Gente, olha isso aqui. Atendendo a pedidos, eu fiz uso das facas. Eu peguei essa tábua, é minha. E eu peguei essa faca para mim ter como uso na cozinha. Como eu tenho várias outras facas, eu achei desnecessário entulhar a minha gaveta com mais esses outros materiais, mas eu queria uma só que fosse mais prática, porque normalmente as facas mais afiadas para manuseio de carnes, elas são muito grandes e muito pesadas, e isso eu acabo deixando de usar uma faca dessa pelo peso que ela tem. Então essa daqui eu achei num tamanho perfeito, ideal para o tamanho da minha mãozinha pequenininha, né? E leve e com um fio extremamente afiado. Eu, por exemplo, fiz uso, hoje eu usei a tábua e esta faca para preparar bifes de carne bovina. Então, eu fiz uso da tábua. Vocês podem observar, eu não sei se vai ser possível ver, tem alguns riscos aqui. Eu fiz o uso desta faca com esta tábua
para preparar os bifes. Mas são riscos, mas a integridade da tábua está perfeita. Ah, ela usou uma vez e já riscou. Sim, eu usei uma faca extremamente afiada na tábua, então automaticamente vão acontecer riscos, mas isso não quer dizer que a minha tábua esteja danificada, muito pelo contrário. E quero dizer para vocês assim, ó, gente, para bater bife, isso aqui é tudo de bom, porque como eu falei, ela tem uma espécie de um emborrachado aqui embaixo, então além de ela ficar firme na pia, para bater o bife foi perfeito, porque normalmente a tábua maior ela fica pulando, né? Então eu bati o bife aqui, a tábua, além de ela ficar perfeitamente travada na pia, ela não ficou balançando como as outras tábuas. Então ela fica firme, além de ficar mais silencioso, de não ter risco de escorregar, a sujeira é bem menor. E é muito mais fácil de lavar, só passa em água corrente ali que tá pronto para outra. Então eu recomendo facas e a tábua. Aqui na bula explicativa traz precauções de segurança. Não deixe nenhuma faca próxima de crianças. E o legal é que se porventura as crianças tiverem acesso às gavetas, as facas vão estar protegidas. Então é um item de segurança a mais para quem tem criança pequena em casa. Uma outra informação importante, nunca corte sobre uma superfície de porcelana ou metal. Isso vai acabar prejudicando o fio da lâmina. Não corte cabedal, madeira, alimentos congelados ou ossos. E embora a faca seja extremamente afiada, ela não foi projetada para isso. Vai acabar danificando o fio. Use sempre o afiador de facas de aparar para afiar as facas Tupperware com e sem a serrilha. Então, mesmo essa faca serrilhada, ela pode ser afiada sim, desde que em um afiador específico. Aqui tem uma informação importante que às vezes a gente acaba esquecendo. Quando você for passar a faca para uma outra pessoa, nunca passe a faca de mão para mão. Sempre coloque a faca em uma superfície e então a pessoa possa vir pegar a faca. Porque se você segurar aqui, mesmo que tenha proteção, corre o risco de você se machucar. Então, o ideal é que quando você for passar a faca de uma mão para outra, você nunca passe a faca. Você sempre coloque em um lugar que a pessoa possa fazer a pega por ela mesma. E outra dica interessante, caso a faca caia no chão, deixe que ela caia. Hã? Por que isso? Porque se você tentar pegar a faca no ar, você corre o risco de pegar ela pelo fio e acabar se machucando. Então, se cair da mesa, se cair da pia, deixa que caia e se afaste, para então você juntar ela sem correr o risco de se machucar. Essa é uma dica que parece boba, mas é muito importante. Facas Tupperware. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigada!